Olá pessoal, tudo jóia? Bom, agora nós falaremos nessa aula de Constitucional sobre nacionalidade, né? Que é o artigo 12 da nossa Constituição. Então, o artigo 12 ele é pequeno, não tem muito segredo. Nós passaremos bem resumidamente pelo artigo 12, tratando de nacionalidade. Falaremos quem são os brasileiros natos, quem são os brasileiros naturalizados, quais são os cargos que são privativos, né, de brasileiros natos. Falaremos também, por fim, sobre perda da nacionalidade. Então, será um momento bem rápido, sem muito segredo, né? Então, inicialmente, nós começaremos a falar quem são os brasileiros natos, né? O que a Constituição Federal considera como brasileiro nato. Primeiro, a Constituição brasileira considera como brasileiro nato aqueles que nascem na República Federativa do Brasil, ou seja, nasceu aqui no Brasil, ainda que for o quê? De pais estrangeiros, desde que esses pais que estão aqui no Brasil não estejam a serviço do seu país de origem. Então, voltando. Você é filho de 2 alemães que estão aqui no Brasil, né? O Brasil, ele adota um critério sólido, ou seja, aquele que nasce no solo brasileiro, ele é brasileiro nato, né? Claro que, desde que esses pais alemães, que é o exemplo que eu citei para vocês, não esteja a serviço da Alemanha. Entenderam? Então, o solis, o Brasil tem esse critério de solo, solis. Então, nasceu aqui, ainda que de pais estrangeiros, são brasileiros natos. Mesmo desde que esses pais não estejam a serviço do país. Ok? Beleza. Próximo. Aqueles que nascem no estrangeiro, de pai ou de mãe brasileira, não tem necessidade de e dos dois, ou mãe, de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja o quê? A serviço do país. Então, olha só, vamos supor que a sua mãe e seu pai são diplomatas, né? E estão na Suíça. E você nasceu na Suíça. Você nasceu lá. Você será considerado brasileiro nato por quê? Porque os seus pais, que são diplomatas, estão na Suíça prestando um serviço internacional, um serviço de diplomacia, um serviço do Brasil. Então, por isso que você também será um brasileiro nato, né? Porque você nasceu de pais ou mãe brasileiro. Não precisava ser também os dois diplomatas, não. Ou o pai ou a mãe, né? Poderia ser, no caso de diplomata, um ou outro que estivesse prestando um serviço fora do país. Você nasceu lá, você já é brasileiro nato também. E será brasileiro nato aquele que vir a residir, né? Por exemplo, nasceu no estrangeiro, é filho de pai ou mãe brasileira, desde que venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo pela nacionalidade brasileira, né? Esse inciso, eu vou ler para vocês aqui na Constituição Federal, ele está aqui, ó. Faltou até uma observação nesse quesito, né? Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir no Brasil, na República Federativa do Brasil, e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Eu já vi várias questões cobrando esse inciso, tá? Desculpa, cobrando essa linha, a linha C do inciso 1 do artigo 12, né? Cobrando essa linha, falando que os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, antes de adquirir a maioridade. Que antes? Você não tem nem sabe de nada antes de 18 anos? Não. Então é depois de atingir a maioridade, optem a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. É claro que tem que fazer isso numa repartição competente. Ficou claro? Então é brasileiro nato. Critério do jus solis, né? Aquele que nasce aqui, ainda que de pais estrangeiros, exceto se estiver prestando serviço para o país de origem. Né? Aquele que nasce no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que estejam qualquer um deles a serviço da República Federativa do Brasil, ou que nasceu no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que venham a residir na RFB e optem a qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Esses são os brasileiros natos. Os brasileiros naturalizados, quem são? São os originários de países de língua portuguesa que falem português,
que residam por 1 ano ininterrupto no Brasil e tenha idoneidade moral. Então, é originário de país de língua portuguesa, fala português e reside por 1 ano ininterrupto, sem parar, no Brasil, e tenha idoneidade moral, será considerado um brasileiro naturalizado. Então, isso no caso dos de língua portuguesa. Agora, os estrangeiros de qualquer nacionalidade, pode ser russo, alemão, francês, americano, italiano, qualquer nacionalidade, que resida no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Por que eu frisei tanto requerer nacionalidade brasileira? Porque, meus amigos, é importante vocês ficarem sabendo que, para ele ser um brasileiro naturalizado, não é automático. Ele tem que requerer essa nacionalidade. Tá certo? Então, ele requer essa nacionalidade para que ele possa, nesse momento aí, ter a nacionalidade brasileira. Outra observação. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo nos casos previstos nessa Constituição. Então, os portugueses que residem aqui, se tiver reciprocidade também com Portugal, por exemplo, se o brasileiro for residir lá em Portugal e for ter essa reciprocidade dos países, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro. Então, os portugueses também terão os mesmos direitos do brasileiro, certo? A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos na Constituição. E um deles é o quê? Tem os cargos privativos de brasileiro nato. Quais são os cargos privativos de brasileiro nato? Que isso cai e dispensa o concurso. Presidente e vice da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do STF, membro da carreira diplomática, oficial das Forças Armadas, ministro do Estado de Defesa. Concurso às vezes costuma pegar, quando fala de cargo privativo de brasileiro nato, sempre na questão do oficial das Forças Armadas. Porque como a gente não conhece a hierarquia, né, militar, às vezes eles não colocam o oficial das Forças Armadas para... Isso é muito fácil, né? Eles colocam lá o tenente, né? Então, assim, é só para um peguinha mesmo, para forçar, mas é tenente, não é oficial das Forças Armadas. Então, eles colocam isso para se confundir, mas é um oficial das Forças Armadas, tá bom? Agora, quando que perde a nacionalidade? Adquiriu. E quando que perde essa nacionalidade? O brasileiro perde a nacionalidade quando tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Então, esse é um dos motivos para perder a nacionalidade. Tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial. Outro caso é se ele adquirir outras nacionalidades, mas salvo em alguns casos. Quais são esses casos? De reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira e de imposição da naturalização pela forma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis, né? Então, ele perde a nacionalidade adquirindo outra nacionalidade, exceto essas duas hipóteses que eu coloquei para vocês. E também quando tiver cancelada a sua naturalização. Aqui foram citadas somente duas, mas tem outro também, que deixa eu ler para vocês aqui. Então, será declarada perda da nacionalidade brasileira quando tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial, foi o que eu falei para vocês. Quando adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos que eu falei para vocês. Não, então eu falei tudo, né? Lembrando que a sentença judicial tem que ser transitada em julgado, tá bom? Ok. Então nós falamos aí sobre nacionalidade, não tem segredo, né? Falamos quem é brasileiro nato, quem é brasileiro naturalizado e quando isso ocorre a perda e quais são os cargos privativos de brasileiro nato. Ok? Espero que tenham feito algumas anotações. Encontro vocês na próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.